o visitante mais importante dessa manhã é o reverendo Francis Cláudio. Pastor Francis Cláudio é pastor batista na igreja batista de Maiquinique. É pernambucano, mas os baianos o descobriram lá em Pernambuco e trouxeram. E ele pastoreia a igreja batista em Maiquinique. Eu o conheci em Recife, em janeiro, quando fui para o encontro nacional do clero, da igreja episcopal, e lá o pastor Jamerson me apresentou esse homem de Deus. Foi um prazer, que é meu vizinho, não é? É nosso vizinho, mora ali no subúrbio de Conquista, ou mora ali em Maiquinique, uma cidade próspera, e vai estar aqui de vez em quando nos ajudando, tenho certeza. Ele tem uma simpatia muito grande pela igreja episcopal, né? Quem sabe esteja em processo de conversão. E nós temos a alegria de receber este irmão em Cristo Jesus na nossa comunhão para trazer a mensagem dessa manhã. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, no Evangelho segundo São João. Evangelho segundo São João, capítulo 20, os primeiros 9 versículos. Evangelho segundo João, capítulo 20, os primeiros 9 versículos. Leiamos a palavra. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo corria mais depressa do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Podem sentar, irmãos, e vamos ter a alegria de receber nesse púlpito o nosso amado pastor Francis Cláudio. Graça e paz, irmãos, amém? É uma alegria estar com os irmãos, uma alegria em conhecer mais um povo de Deus. Os irmãos já conheceram minha esposa, meu filho. Quero muito agradecer a Deus por ter conhecido o reverendo Manuel e também a sua família. É um privilégio para mim tê-lo como amigo, né, e como também assim, ele não é velho, né, mas como meu referencial, né, de vida cristã e desafio. Nutro por ele assim, um sentimento muito grande de amizade e de fraternidade, né? Conheci ele em Recife, como ele disse, com o querido pastor Jamerson, né, que por muitos anos a gente militou juntos, e
quando estou de férias, não posso deixar de ir lá pregar na igreja dele, ou estar com ele durante o mês de janeiro. E lá conheci o pastor, também como conheci outros pastores, e coincidentemente ele mora aqui em Conquista, eu moro lá numa cidade muito grande, que é Maiquini, que é a cidade de primeira, porque se você passar a segunda, vai embora, né? Então, nós temos 10 mil habitantes ali, e estou ali há 5 anos, vou fazer 5 anos que eu me encontro naquela região. Eu vim de Garanhuns, uma cidade fria, muito gostosa, mesmo clima aqui de Maiquini, Garanhuns e Conquista, eu acho um pouco mais frio do que aqui, eu reconheço que lá é mais frio do que aqui. E tem sido um momento de Deus, caminhada com Deus, em nome de Jesus. Para mim não é fácil pregar aqui para vocês, ou ministrar, ou refletir. Eu tenho deixado de pensar sobre isso, né? Muitas vezes a gente esboça alguma coisa ou bota algum título. Eu tenho pensado muito assim em realmente pensar com a minha igreja, refletir com a minha igreja. Esse é o meu maior desafio, levar as pessoas a refletir, a mudar, né, a ser transformado. Principalmente no mundo que vivemos hoje, que as pessoas não querem parar para pensar, refletir e avaliar. Então, eu vou tentar pensar com vocês alguma coisa. Se eu disser alguma besteira aí, ou falar alguma coisa, o reverendo corrige depois, né? É bom pregar assim na igreja dos outros, que a gente prega e vai embora, e aí o reverendo vai dar uma ajeitadinha aí, e eu espero um dia voltar, nem que seja para cultuar com vocês um tempo muito bonito antes, mesmo que não está terminado, mas eu acho linda essa arquitetura que vocês colocaram. Eu não sei, está cortando, não sei se é a bateria, não sei se é o meu movimento, ok, mas eu não sei se está muito alto para vocês, estou achando alto porque eu estou atrás da caixa, né? Mas se tiver aí ruim o som, a gente dá um jeito. Tá legal o som? Tá bom? Ok. O texto que a gente vai ler, que é o texto que vocês acabaram de ler, que é de João, capítulo 20, e nosso objetivo nessa manhã é levar vocês a pensar em um Cristo que está vivo, Ele está vivo e Ele voltará. Eu gosto muito desse mês, são 2 meses que eu gosto muito. É o mês de abril e o mês de dezembro, Natal. Esses 2 meses para mim são fantásticos porque traz a memória a um Cristo que está vivo, está no meio do seu povo, fazendo a obra. E é um período em que o mundo, posso dizer assim, o Brasil, se curva diante de tudo isso, onde há um princípio de que eles usam esse período não só no mundo comercial, mas também para a divulgação de um Jesus que realmente existe. E eu fico muito feliz, eu digo sempre lá na minha comunidade, eu sinto assim um momento agradabilíssimo nesses dias, porque como se a sensação fosse uma sensação de até uma vingança, se existe uma vingança santa, diz assim, legal aí, vocês estão agora falando sobre Jesus. Se você realmente nunca ouviu falar, mas agora você está falando, vocês estão comemorando, mesmo que a sociedade, essa cultura que vivemos, propõe-se a fazer algo diferente e trazer esse bojo, a ideia não só comercial, como também tentar tirar o foco que é o próprio Senhor Jesus. Aí vocês sabem que tem esse período da Páscoa, que os irmãos todos conhecem essa história, e que nas lojas vocês vão ver lá coelhinho de Páscoa, ovinho de Páscoa, chocolate, que eu não sou contra nada disso, muito pelo contrário, acho que chocolate faz bem, a medicina diz que faz bem para o coração, faz bem para a motivação, alguns ficam alegres quando comem chocolate, mas a ideia, na minha cabecinha, é que é o momento em que as pessoas estão dizendo, olha, existiu um tal de Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados. Não pode fugir dessa massa. E o texto que eu acabo de trazer, o texto que vocês leram, que é o texto de João, é um texto do evangelista que tem
um sentimento muito grande. Ele é considerado um evangelista amado, amável e muito querido por Jesus. E é muito interessante que a tradução do nome dele é Deus é propício, quer dizer, Deus está com ele, ou Deus está a ele, ou com ele, né? Dependendo da tradução. Eu fico um pouco nervoso para falar em igreja nova, viu? Você vai me perdoando, mas daqui a pouco eu me solto, tá certo? Vocês me dão muita alegria e muita aflição desses olhares assim, acostumado para ouvir o reverendo, aí vem alguém lá de Maquinique pregar para vocês, mas a gente vai fluindo, no fluir da graça, tá bom? A primeira coisa que eu penso nesse texto é a possibilidade de eu entender que essa estrutura chamada estrutura religiosa, ou essa estrutura chamada divina, ou essa estrutura onde nós estamos nos encontrando como povo de Deus, precisa refazer alguns pontos importantes dessa concepção. O que nós podemos pensar como igreja ou como povo de Deus, ou como podemos pensar a partir do pressuposto do que há um Deus que, por sua misericórdia, ou sua infinita misericórdia, como diz as Sagradas Escrituras, entregou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para que ele morresse pelos nossos pecados. E essa concepção, essa arquitetura, esse esqueleto que a gente pode chamar de um projeto arquitetônico da salvação universal, do projeto universal de Deus, tem os seus pontos que precisam ser revistos, precisam ser avaliados e repensados na nossa estrutura. Principalmente a estrutura que vivemos, onde a capacidade que a gente tem muito forte de esquecer, de banalizar e de colocar em segundo plano aquilo que deveria ser a primazia das nossas vidas, que é o amor ao Senhor Jesus. Então o texto começa narrando duas mulheres que vão até o sepulcro e que chega ali e que encontra no sepulcro vazio, e que ela sente no coração a dinâmica de correr e contar e propagar que aquele Senhor, aquele Salvador, o Senhor Jesus, não se encontrava mais ali. Mas vamos voltar um pouquinho à concepção desse capítulo final de João, já chegando ao final do texto e trazendo para nós a ideia de ressurreição, que a palavra original, ou a palavra que se dispõe a ser ressurreição no Novo Testamento, é a ideia que significa levantar, erguer-se, estar em pé, ou ressurgir, ou se levantar de algo que precisaria ter mudado, ou precisaria mudar, ou não pode ficar na inércia. O Evangelho nunca foi proposto pelo Senhor Jesus, um Evangelho que a gente vivesse um momento de cada dia, cada instante, cada momento, na inércia, na indiferença da sociedade, na diferença do conceito de vida cristã, de postura cristã, da ressurreição de cada dia das nossas vidas. Não gosto do som, nem do tom, nem das palavras Semana Santa. Dá uma ideia que parece que só tem aquele dia, mas para nós os cristãos, para nós os servos de Deus, para nós que somos a nova geração em Cristo, o povo escolhido, sacerdote santo, é a ideia de que todos os dias nós precisamos nos erguer, nos levantar, porque todos os dias nós nascemos, todos os dias nós vivenciamos o Evangelho, estamos sempre prontos a ressurgir da cinza, como se fosse algo todos os dias assim importante para nossas vidas. E eu penso sempre assim, e por isso que para nós não temos uma Semana Santa, mas temos todos os dias santo na perspectiva e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a ideia que nos parece ser é que aqueles homens que estavam ali, eu sei que o fato histórico, eles fugiram, eles se esconderam, eles estavam preocupados com a perseguição, com a própria vida, eles poderiam estar mortos e vão morrer depois lá na frente, depois de pregar o Evangelho. Cada um dos seus discípulos de Jesus vai ter uma morte horrenda, mas eles estão ali se preparando ou refletindo no que aconteceu e ao mesmo tempo de portas fechadas. Não é essa a ideia do Evangelho, nunca foi essa ideia.
A ideia do Evangelho é sair, por isso que a palavra que mais é forte em todo o Novo Testamento é você sair, se colocar para fora. Lembra do texto de Jesus, quando ele está com Lázaro e ele chega lá e diz: Lázaro, sai para fora, uma redundância, mas é aquela ideia de você sair para fora mesmo, sair do seu contexto e dizer assim, botar a cara lá fora e dizer assim: eu sou diferente, eu sou um cristão. É um ressurgir todos os dias, de acordar pela manhã cedo e dizer assim: graças a Deus, Senhor, porque eu sou um cristão, graças a Deus porque eu estava morto e um dia tu mudasse a minha vida, me transformasse, e eu sou um cristão, um crente lavado e remido pelo Senhor Jesus. Mas quem é o Senhor Jesus? E o que foi que aconteceu com esse Senhor Jesus? Que nós estamos muitas vezes apreensivos, ou com medo, ou estamos muitas vezes recuados, tímidos para não falar do amor de Cristo. Primeiro, nasce o Senhor Jesus em João 3,16, a capacidade de Deus enviar seu Filho unigênito para que pudesse morrer pelos nossos pecados. Então ele sai do trono, sai da graça, sai da presença do Senhor, vem e pisa no tapete da história, e a única coisa que ele tem que fazer é falar, propagar, amar a obra do seu Pai, que é Deus. E quando ele começa a caminhar e fazer essa jornada, esse pisar no tapete da história, ele começa a colocar coisas que os judeus não entenderam, os romanos não entenderam, como uma vida simples. E não sei por que a gente complica tanto, mas o Evangelho é algo simples, direto e objetivo. É eu e o Pai e a minha pessoa, minha casa, o meu lar, a minha família, eu como cristão no trabalho, eu como cristão na faculdade, eu como cristão na caminhada ou na jornada da vida, eu e o meu Deus. Ele começa então a produzir, a falar, a vivenciar, a dizer as coisas. E uma cena muito interessante é que ele começa não só a mais falar, mas a executar, a se colocar na disposição. Ele começa então a trazer vida e vida em abundância às pessoas que passam, que estão do lado dele, e que vai confrontando cada um e vai transformando a vida de cada um, até que ponto chega o momento crucial da vida dele, que as pessoas começam então a não entender, não compreender, se ficar longe da perspectiva da humanidade, como seres humanos que somos. Temos a tendência, muitas vezes, de achar ou pensar ou executar aquilo que queremos e não o que Deus quer, e começa a entender que aquele projeto não era de Deus. Então começa então a perspectiva da prisão, morte e todo o sofrimento do Senhor Jesus. Primeira coisa, há uma contenda no livro sagrado, tanto do Novo Testamento como do Velho Testamento, já anunciado pelos profetas. Somente Isaías 53 vai dizer que ele vai levar sobre nós as nossas dores, nosso sofrimento, as nossas dores. Então os próprios judeus daquela época começam então a ficar com raiva, enraivecido e chateado, porque alguém está dizendo que tem que mudar toda a estrutura, que tem que mudar toda a lógica, que tem que mudar todo o conceito que está circulando pelos judeus. Olha, não deixe de serem o que vocês são judeus, vocês conhecem a lei, vocês conhecem a Torá, vocês construíram um templo, vocês caminharam, mas tem alguma coisa errada, que é a sua caminhada, a sua vivacidade com a pessoa, com o ser humano. Você precisa amar a pessoa que está do seu lado, você precisa provar que não é só as letras, mas é as atitudes, é os gestos, é o coração. Vocês precisam de ser menos religiosos, ou deixarem de ser tão religiosos e serem pessoas, ser gente de cara e dente, de nariz para frente, que dá um sorriso, que aperta a mão, que anda, que fala, que se comunica e que faz alguma coisa diferente além dessa religiosidade de vocês. E o que é que acontece? Isso enfurece, porque na caixinha, na nossa cabeça de caixinha fechada e muitas vezes presa a alguns conceitos, perdemos a oportunidade de ser bênção e de ser abençoadores. E aí isso vai começando a irritar, os discursos começam a inflamar, os corações começam a se colocar numa posição de muito rancor, de muito ódio, de muita raiva, de inveja, de medo, de perder os seus direitos, de perder os seus poderes, e começa a caminhar nessa direção, e começa então aquela presença angelical do próprio Jesus, começa a ser uma presença muitas vezes rude e não tão benquista. E o que é que acontece? Acontece então a trama, todo um processo de
destruição e aniquilação. E a primeira coisa que eles fazem é corromper o que já estava lá dentro, que é o Judas. E o Judas começa então a pensar que aquele momento ali não era aquele. Os historiadores quase todos entram em comum acordo de que Judas estava só pensando numa nova construção sacerdotal, num novo conceito religioso, que Jesus viria para ser um oficial, um rei, que viria para dominar Israel, expulsar os romanos. E ele poderia fazer toda essa perspectiva, e alguns, como Flávio Josefo, vai dizer que o coração dele estava tão forte, ou tendencioso a isso, que ele entendeu que se ele fizesse aquilo, aquela traição, vendesse o Senhor Jesus, ele pudesse ter um arrobo, e naquele mesmo instante, ele colocava tudo no eixo, destruía tudo e abandonava todo aquele conceito de bonzinho, de carinhoso, de amável, ia se colocar como rei. E essa é a concepção dos autores. Não sei. De repente pode ter sido isso mesmo, ou de repente só a natureza humana perversa e má, e se vendido por moedas de prata, e simplesmente vendeu Jesus. E aquele homem angelical, bondoso, que sobe pelo primeiro momento para fazer a ceia com seus discípulos, e depois ao cear, ele faz aquela conotação, ela coloca no seu coração e diz aos seus discípulos: olha, alguém vai me trair, mas sempre com um coração bom. E o próprio Judas vai dizer: sou eu, Senhor. Isso é tu mesmo. E ele sai e vai fazer o que tem que fazer. Ele caminha para o Getsemane, ali onde havia uma plantação de oliveiras, onde fazia aquele belo óleos, de oliveiras, e ali estava ali o próprio nome Getsemane, quer dizer isso, olivais, quer dizer terra das oliveiras. E ali ele começa a orar com seus discípulos e pedir a ele para que ele comece a orar junto com eles, mas eles adormecem, eles não aguentam. Ele chega, chama, conversa com eles, chama eles novamente, mas eles não vêm. E no final ele diz: continue dormindo, porque eu já conversei com meu Pai. E a oração que ele faz lá naquele local é uma oração muito interessante, em que ele consegue expressar todo o sentimento dele. Ele pede até para o Pai: meu Pai, se possível, tira de mim esse cálice. E alguns textos do Novo Testamento, em algumas traduções, chega a dizer que ele vai transpirar o sangue, o suor se torna sangue, uma forma metafísica, biológica. E daqui a pouco chega o Judas e o beija. Luta um pouquinho, mas ele olha para ele e diz: sou eu. O texto de Marcos e o texto de Mateus chega a dizer que ele diz assim: quem vocês estão procurando? Jesus, o Nazareno. Sou eu. Porque ele nunca se esconde, ele não fica nas trevas, ele não é covarde, ele sabe claramente qual é a sua missão, ele ama e ama mesmo, porque amar está além da perspectiva humana. E muitas vezes o medo faz parte de nós, a essência de querermos recuar faz parte de nós, mas ele diz: olha, por favor, sou eu. E é com aquela preocupação terrível dos seus discípulos, dizendo: por favor, não faça mal a eles, não faça nada com eles, sou eu. E quando eles escutam isso, principalmente o texto de Marcos, eles recuam um pouquinho, ou caem para trás. A tradução no grego, na verdade, não é essa a ideia, mas é a ideia de que eles têm um estado de consciência, não sei, mas a parte superior daquilo ali é que eles começam a refletir a partir de um homem que diz: sou eu. Vocês estão me chamando? E por que vocês vêm armados? Eu nunca fui ladrão, nunca fiz nada contra vocês. E por que essas armas? Ele o beija, e ali começa a ideia da Via Cruz. A partir dali, um Cristo amável, bondoso, que andou sempre com os discípulos, curando, restaurando, fazendo grandes obras. A partir dali que se torna nas mãos de homens maus, perversos, e começa então a fazer toda uma jornada de sofrimento, do qual eu nunca vou entender por que tantas maldade, por que tanta glória. Prende-o, leva-o,
E a primeira coisa que eles fazem é não só prender aquele homem simples e bondoso, mas levá-lo para o sinédrio, ou para o julgamento do sinédrio, junto dos sacerdotes, líderes religiosos. E quando chega ali, depois de tanto empurrão, de tanta coisa, ele se encontra com homens que se dizem cristãos. Deus era a essência do nosso querido judeus. E parece mais que a essência mais forte que surgiu foi da natureza decaída e perversa. É como se, diante daquele tribunal, o que estava mais em jogo eram os seus interesses, a sua vontade, os seus egos, as coisas mais perversas que o homem pode ter. É como se a graça daquele momento fosse julgar e condenar. Era um vil prazer de fazer isso, para dizer assim: eu estou fazendo isso porque eu sou a pessoa, eu quero ser isso, penso assim, eu acho que está assim, você está errado. É o discurso do não ouvir, mas o discurso apenas de ouvir um lado e não ouvir o outro. É a incapacidade de sentir, de perceber, de avaliar. Mas é a ideia de se posicionar naquilo que você acha que deve ser feito. E se é assim, não existe outra maneira de ser. Eu vou agir assim, assim eu faço. E Deus está comigo nessa situação. Porque para os judeus, Deus estava com eles. E era Deus que estava dizendo aquilo. Quando eu penso nisso, eu reflito todos os dias: será que o que eu faço é o que Deus quer mesmo que eu faça? Falamos muito dos judeus, mas nós que somos cristãos, quantas vezes nos deparamos com situações assim ou piores? Mas a mídia nos influencia, esse mundo mau e perverso nos influencia, estamos anestesiados de alguns sentimentos mais profundos, nos achamos os mais injustiçados do mundo e nos colocamos muitas vezes na posição de que quem me feriu, vou ferir também. Quando fala um pouquinho mais forte, ou quando expressa algum sentimento, porque no Novo Testamento não existe nenhuma palavra forte de Jesus, a não ser uma, do todo o Novo Testamento, que é quando ele pega aqueles homens vendendo coisa do santuário, e ele então pega aquele chicote e começa a colocar para fora. É a parte mais crucial e mais assim da expressão do próprio Cristo, revoltado com aquilo que estava acontecendo, mas fora isso, sempre calmo, sempre sereno, sempre objetivo, sempre pensando, sempre avaliando, sempre olhando, sempre se comovendo, sempre na dor do outro, sempre se colocando na dor do outro. Lembra lá da mulher que foi pega em adultério e quando foi levada para ele, e ele disse assim: olha, filha, cadê os teus acusadores? E ela disse: do maior ao menor saiu. E ele se coloca igual a eles e diz: eu também não te condeno, como deveria condenar, porque ele era superior a tudo aquilo ali. Mas como diz em Filipenses, ele se fez homem e se abriu mão de todas as coisas, se tornou simples. Então ele disse: eu também não te condeno, só te dou uma sugestão: vai e não peque mais. Talvez na pastoral que eu coloquei esse domingo na igreja, eu estou dizendo a eles, conforme Moody, que a Bíblia não foi feita para a gente adquirir conhecimento. O Deus não permitiu que o homem se escrevesse ela para que a gente fosse mais sábios, mais cultos, mas a Bíblia foi feita para que Deus pudesse mudar as nossas vidas. Todas as vezes que eu olho, eu tenho que olhar para ela e dizer assim: qual a diferença minha para esse judeu? Qual é a diferença minha para esses homens? O que é que eu estou fazendo de diferente? Talvez aquele indivíduo que pensa que é Semana Santa e que na sua concepção maior faz jejum, faz tanta coisa, não sou contra nada. Até um irmão me perguntou: pastor, é proibido comer peixe? Peraí, eu não estou entendendo. Eu sei que é proibido comer carne na concepção de alguns, mas para nós, por que não? Porque eu estou vendendo peixe, sou crente. Não, peraí,
Não entendi. É proibido você comer carne ou você comer peixe se você não chamar o pastor ou o reverendo para comer. Você vai fazer um churrasquinho, chama ele lá, aí sim. Mas se você comer escondido, é proibido, porque lá o texto da Páscoa em Êxodo, o texto diz que Deus disse ao povo: olha, você pega o cordeiro, mata o cordeiro, e quando você estiver preparando o cordeiro lá, se tiver muita comida, chama os teus vizinhos. Se não tiver ninguém para chamar, joga fora, toca fogo. Mas a ideia central é: chama as pessoas para comer com você. É perigoso você comer escondido, mas senão, não é pecado. Mas essas coisas que muitas vezes nós invertemos os valores e buscamos uma santidade que não é santidade, um processo que não é um processo de Deus, nós estamos esquecemos dessa questão de que o outro, é o meu irmão. Depois de ver que não tinha força para fazer aquilo, se trama uma grande batalha, trava-se uma grande batalha, então manda para os Césares. Não é assim que a gente faz? A gente não consegue aquilo que a gente quer, manda para uma instância maior. E a gente vai para a instância maior, encontra um homem que era ímpio, que não era da mesma linhagem dos judeus, tinha uma concepção diferente, uma atitude diferente, mas que encontra no seu coração uma resposta que devia encontrar na resposta dos judeus, nos corações daqueles que amam a Deus. Mas era um Deus que estava parado, inércia. E aí o que acontece? Ele diz assim: eu não vejo nada nesse homem para que eu possa julgar. Mas a voz que estava dentro de cada um deles, que é a voz da justiça, a voz de fazer algo diferenciado, a voz daqueles que estavam incomodados, e aqueles que estão incomodados geralmente são aqueles que engabeceiam muitas ideias, muitos valores. A pergunta é se é de Cristo. E eles começam a gritar: não, tem que crucificá-lo. Depois de ser esbofeteado, passado uma noite, um dia nas mãos dos soldados, parecer na catedral, não é da ressurreição, não é da episcopal, mas ali é a catedral dos nossos queridos irmãos judeus. Ele agora passa mais um tempo no palácio de César. Na verdade, não no palácio, porque ele não era digno de entrar no palácio de César, mas no quintal do palácio de César, para ser julgado pelo povo. E o povo gritava em alta voz: crucifica, crucifica, a ponto dele ficar constrangido e ao mesmo tempo com medo de perder o poder. E ele então chega à conclusão, a ideia muito legal, que é aquela ideia de que nós estamos vivenciando, cada um por si, Deus por todos. Eu não tenho nada a ver com a sua vida. Ele vai lá e lava as mãos e diz assim: então leva ele. Pergunta se ele é o que ele está dizendo. Ele diz: tu dizes, porque a resposta filosófica a essa pergunta é: você está perguntando algo que você já sabe o que é, tanto é que o seu coração já está lhe acusando. É aquela pergunta que fazem sempre ao pastor: pastor, como é que a gente sabe que Deus falou comigo? Quando você sente no seu coração essa dúvida, essa angústia, e que você sabe que deve fazer, mas não faz, é porque alguma coisa está acontecendo no seu coração. E ali os soldados o levam, depois que escolhem Barrabás no lugar do Cristo, e ele caminha em direção agora ao Gólgota. E o presente que esse homem nos dá, também deram a ele uma cruz pesada de madeira, debaixo de chicote, e ali colocam a coroa de espinho. E a pergunta que eu faço é: o que é que tem a ver isso com chocolate? O que é que isso tem a ver com comer carne ou não comer carne? O que é realmente Semana Santa? O que é Páscoa para nós? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Homens empurravam, xingavam, cuspiam. Um linguajar pernambucano, pessoas começavam a zombar, ridicularizar,
tirar sarro da cara daquele homem que estava carregando a cruz. Por algum momento, um infeliz ia passando e para nós os cristãos não existe coincidência, Deus estava no controle de tudo. Ainda um carrega a cruz, obrigado, porque ninguém se propôs a carregar, nem os seus discípulos, nem a igreja, nem os que seguiam, mas ele carregava debaixo de muito chicote. E quando chega num Gólgota, ele é colocado entre dois bandidos, dois ladrões, não sei até que ponto, ou não sei que teologia é essa, do bom ladrão e do mau ladrão. Não existe bom ladrão e mau ladrão, existe ladrão, um que se converte e outro que não se converte. Talvez essa ideia de que quando alguém se converte se torna bom. E ali naquele Gólgota, entre ladrões, numa terrível forma de morrer ou de ser preso, porque era o lugar mais terrível, era uma das penas piores que existia, era para os piores dos piores. A ideia até, na verdade, é quando alguém fazia algo tão terrível naquele período, crucificava para que morresse e ficasse lá. A ideia também é que o corpo ficasse ali, ou para os animais atacarem, para se jogar em lugares, em buracos. Não tinha um cemitério para eles, porque os judeus é muito assim perspicaz nisso, só se enterra judeus no sepultamento num cemitério de judeu, um judeu autêntico, um judeu que ama Deus, que ama a Torá. Então a pessoa que estava lá na cruz jamais seria enterrada num cemitério judaico. E alguns judeus ou alguns romanos tinham o seu próprio local de sepultamento, jamais colocariam um ladrão naquele lugar. E era na sarjeta mesmo que era colocado, porque eles eram a ralé da sociedade. Ele está vivo. Mas será que ele está no nosso coração? Colocaram pregos nas suas mãos, pregos nos seus pés, pendurá-lo. E como a natureza má não continua fluindo no coração das pessoas, porque as pessoas sabem produzir coisas ruins, cada vez mais essas pessoas que não entendem a graça, o amor de Deus, não conseguem ter a primazia do perdão, da graça de Deus, só conseguem inflamar seus corações. Embaixo da cruz eles ainda riam, tiravam todo tipo de brincadeira. O próprio ladrão que estava na sua esquerda começa então a zombar e blasfemar. O da direita vai ainda com o coração quebrantado, diz: olha, esse homem não merecia estar aqui, mas nós merecíamos. Pede para entrar no paraíso. E a palavra doce e gentil do nosso Senhor é: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não sei vocês, mas quando eu penso nisso, eu penso que realmente preciso mudar muita coisa em minha vida. Como alguém que passou tantas horas sofrendo, sendo injustiçado, os discípulos fugiram, soldados escarneciam, pancada, empurrão, cruz, escárnio, mentiras, e ainda numa cruz consegue transformar palavras em momentos de dor tão doce. Estás comigo no paraíso. E para aumentar a crueldade, eles esboçam um sentimento humano de necessidade. Estou com sede. E como um coração humano mau que continua produzindo maldade, porque enquanto esse homem ou essa mulher não tem um encontro genuíno com o Senhor Jesus, ele continua sendo aquele ser que consegue absorver toda a maldade que pode ocorrer na humanidade. Alguns historiadores dizem que quando ele começa a falar em sua própria língua, não mais o hebraico, mas o aramaico, que era a língua da sua província, chamando Eli, Samá, que na tradução não era Elias, mas era Senhor, Senhor, a expressão mais bonita que eu gosto, conforme Russell Shedd descreve, que é a perspectiva de um pai
de um chamado de um filho para um pai. O soldado então vai, pega uma esponja, leva até a sua boca com vinagre. Os historiadores se dividem, uns dizem que é para que pudesse dar mais tempo para ser anestésico. Eu não queria essa ideia na minha cabeça. Alguém que passa o dia todo no sol carregando uma cruz, sendo maltratado, esbofeteado, caindo nas pedras de Jerusalém, aquele caminho tão ruim, a boca devia estar cortada, e a gente sabe que quando a gente está no sol escaldante, os lábios da gente resseca, corta. Não deve ter sido uma cena muito boa. E não só isso, ele então vai até ali, com a esponja, e não ficam mais felizes com aquilo, pega uma lança e perfura o nosso Senhor Jesus. Mas sai outra palavra bonita dele. Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Toda essa jornada, esse processo tão cruel, tão mau, nos leva a pensar que essa Páscoa, esse mês, deveria ser um mês não só a gente está preocupado no que vamos fazer, se é chocolate, carne, peixe, nós deveríamos estar mais preocupados se nós estamos em comunhão com Deus. Ele está vivo. Ele morreu por nós. Num feixe da história, ou a consumação de todas as coisas, ele ora para o Pai, não sei como, depois de tanto sofrimento, e normalmente ele passaria muito tempo na cruz, mas os textos sagrados nos diz que ele morreu rápido, então foi uma surpresa para os soldados, porque havia uma prática de quando o homem estava lá, a pessoa estava crucificada, ia lá e quebrava as pernas, mas para que se cumprisse o que dizia o profeta Isaías, nenhum dos seus ossos foram quebrados, então ele suspira, não sei como, não estava lá, mas eu imagino como se fosse um filme Spielbergiano. Ele vai e diz: Pai, está consumado. Morre, se tira da cruz aquele homem, um coração bondoso, vai lá e consegue um local para colocar ele em um lugar limpo, como diz o salmista. Na verdade, a ideia do salmista é nos proporcionar essa ideia de que Deus está no controle de todas as coisas. Ele teria que estar num lugar especial, coloca ele no túmulo, e ali é o terceiro dia, no domingo, essas mulheres vão ver Jesus. E quando elas vão entrando naquele local, com seus corações arrependidos, contritos, tristes, sofrendo a dor de perder Jesus, encontram um túmulo vazio. Aleluia! Um túmulo vazio. E como mulheres foram feitas, eu tenho na minha cabeça que a mulher foi feita especialmente para esses momentos, porque elas não conseguem guardar segredo, é o único ser que não guarda segredo. Elas então, só olhando o túmulo, saíram correndo num desespero tal, e foram encontrar-se com os discípulos, batendo nas portas dos discípulos que estavam lá dentro, porque o homem é aquele indivíduo que fica sempre na retaguarda, esperando acontecer, e a mulher, como diz uma velha música, ela faz acontecer. Ela tem esse poder maravilhoso de propagação, e ela consegue propagar rapidamente. Quer contar alguma coisa contra a mulher e fala para ela que a coisa vai fluir, beleza. Estou chamando ninguém de fofoqueiro.
Estou dizendo que essa é a capacidade desse sentimento, né, de propagar, ser mais sensível, tanto é que elas ficam, e ainda vai brigar com o anjo, que é o próprio Senhor, no capítulo 15 em diante. E aí os homens saem correndo desesperados, porque o homem assim não espera terminar a frase, já vai fazendo, não tem paciência para escutar, e sai correndo. E algumas teorias dizem que eles entraram no túmulo errado, e está errado, porque eles foram para o túmulo certo, porque havia uma teoria num período judaico, ou no período romano também, que os discípulos erraram o túmulo. Jesus está vivo, está morto, estava sepultado, mas não é verdade, porque a partir do versículo 10 em diante, elas vão estar lá e o Senhor Jesus vai estar na presença delas e dizendo que não tocasse nele, porque ele ainda iria para o Pai. E o que é interessante é que eles chegam lá, e eu quero concluir, e ele lá no versículo 7 diz: bem como o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, e ele estava dobrado à parte e separado das faixas de linho. Parece que é uma coisa simples, mas quando você faz uma pesquisa ou faz um estudo sobre isso mais profundo, tem uma concepção enorme e uma ideia enorme e forte. Sei que vocês já ouviram sobre isso, provavelmente, mas a ideia judaica, ou da cultura judaica, é que quando um judeu sentava à mesa, o seu servo ficava atrás, ou esperando servi-lo, e geralmente colocava um lenço em cima da mesa para que ele pudesse lavar, secar as mãos, ou limpar as mãos, a barba. E quando ele engulhava ou machucava aquele pano e jogava em cima da mesa, ele estava dizendo para o servo que ele podia tocar na mesa, podia tirar a mesa, porque ele tinha acabado ali. Esse Cristo que morreu, que foi maltratado, que passou por todas as lutas da vida, por amor a mim, por amor a você, por amor a nós, que falou palavras lindas lá na cruz, que talvez nos ensinam, nos motive a viver essa vida onde encontramos pessoas más e perversas, mas elas são, mas nós não devemos ser. Nós precisamos ser totalmente diferente, a realidade, o contexto da vida. Nós precisamos ser diferente do que a sociedade impõe, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus, aleluia. A nossa concepção é totalmente diferente, a nossa maneira é diferente de ser, e quando alguém nos fere a partir da cruz de Cristo, nós precisamos aprender a recuar e não deixar que o monstro que está dentro de nós venha florescer e venha mostrar ou sermos ou nivelarmos igual aos outros. Somos diferentes. Eu quero sempre pensar que eu sou especial, eu sou um cristão, eu sou discípulo daquele que morreu na cruz. E quando o texto narra, no versículo 7, que ele deixou o lenço, a concepção judaica, ou a cultura judaica dizia aos servos, aos doulos, que somos todos nós servos do Senhor Jesus. Nós somos servos dele, nós somos chamados para ser servos, e precisamos fazer o que ele mandou, e agir como ele mandou, e amar como ele amou, mesmo que seja difícil. A concepção era que se ele se levantasse, aquele dono daquela casa, e o pano tivesse lá dobrado, se levantasse e saísse, eles não tocariam na mesa, porque aquele pano dizia: ele vai voltar. E quando o Senhor deixou o pano, o lenço dobradinho lá no sepulcro, ele está dizendo para mim, para você, igreja: eu vou voltar. Aleluia. Eu vou voltar. Então ele morre, ressuscita diante da visão de Atos dos Apóstolos, quando os discípulos estão olhando, os anjos chegam para ele e dizem: por que vocês estão olhando para esse que está subindo? Esse vai voltar. E na perspectiva das mulheres, e depois de Tomé, que diz que só acredita quando tocar, ele está vivo, ele apareceu às multidões, ele estava no meio do seu povo, foi ao Pai, subiu aos céus, assuntos ao céu, como diz Atos dos Apóstolos, e agora ele está dizendo para nós, igreja: eu vou voltar,
e venho buscar vocês em nome de Jesus. Eu vou voltar. Por isso que cada dia que nós pisamos nessa terra, estamos amanhecendo, acordando e dormindo nesse mundo tão mau e perverso. O texto é claro quando diz que nós não somos desse mundo, é porque nós estamos esperando que o Senhor Jesus venha buscar a sua igreja. E eu sou a igreja do Senhor Jesus. E eu sou a igreja do Senhor Jesus. Você é a igreja do Senhor Jesus. E o arrebatamento acontecerá. Quem sabe dentro da própria igreja. Ou quem sabe quando você estiver lá no seu trabalho, no seu comércio, na sua rua. E diz o texto de Mateus que uns estarão no telhado, outros estarão no campo, outros estarão dormindo. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é: estamos terminando o mês de abril. O Senhor está ressuscitado, erguido, levantado dentro do seu coração? Porque se tiver, quando Ele voltar, Ele vem buscar a sua igreja. E nós iremos com Ele. Aleluia. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelas tuas sagradas escrituras, que nos mostram Cristo, que nos ensina desde a sua prisão, morte e ressurreição. Tu há de voltar, Senhor, e eu quero, em nome de Jesus, subir aos céus juntos com os meus irmãos episcopais, batistas, Assembleia de Deus, presbiterianos, congregacionais. Eu quero subir com os meus irmãos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Aqueles que entenderam que a morte não é só um fator histórico ou de momentos de ano em ano, mas a morte é um significado muito grande para nossas vidas, de alguém que se entregou por amor a mim, a essa igreja e a muitos que estão lá fora. E quando ele sai daquele túmulo vazio, ele não nos deixa desamparados nem nos abandona. Ele declara: eu vim buscar vocês, meus servos, eu venho buscar vocês. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai. Nos faz sair dessa liturgia, desse culto, hoje pela manhã, com a certeza profunda em nossos corações que precisamos ser mais ousados, precisamos ser mais contundentes naquilo que acreditamos. Muito maior o que está em nós do que o que está no mundo. Obrigado por essa igreja. Obrigado, Deus, pela vida do reverendo Manuel e sua família. Obrigado, Senhor, pela minha família, pela minha igreja que está lá. Obrigado pelas igrejas que estão se reunindo nessa manhã. Que saia um batalhão de homens e mulheres compromissados, aliançados em te servir e mostrar ao mundo que somos diferentes, porque é o Cristo que amamos nos ensinou totalmente diferente. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus.